Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu vou começar falando a partir de uma deixa do André, que se pelo menos uma pessoa nesse ambiente sair transformado, então valeu a pena para a Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal ter feito esse evento. E eu queria dizer que eu sou a primeira delas, então, e exatamente porque a gente está discutindo o tema da diversidade, meu primeiro contato foi com o café da manhã, um café da manhã vegano, e a primeira coisa que eu aprendi da minha intolerância, da minha forma de suportar as coisas, sem conhecimento, sem saber o que é. A coisa mais importante no mundo é a informação. Esse espaço é, sobretudo, um espaço de informação para a formação. Vegano é tudo aquilo que não possui produtos animais. Vegano não é só um vegetarianismo ou uma forma de conduzir a alimentação. É a proteção dos animais, é a proteção do meio ambiente, é a proteção da vida um pouco mais saudável nesse planeta. Então, eu já saí transformado, porque para mim, vegano era só mais uma palavra que eu fazia uma leve ideia do que fosse. E no café da manhã eu aprendi um pouco sobre isso. Eu acho que essa é a função política, no melhor sentido da palavra política. Não de política partidária, não da política ideológica, e não que ela não tenha que existir, mas política no sentido filosófico da politia, polis, cidade, as pessoas vivendo na cidade, e tia, de poder, de autoridade. A autoridade na ágora romana era a expressão de cada uma das pessoas por si mesma sobre aquilo que elas queriam para a vida. E é isso que a gente precisa restaurar na modernidade em que nós estamos vivendo, com essa ideia de diversidade. Cuidado, não se deixem enganar. Há alguns por aí que associam a palavra diversidade com aquilo que os nossos opressores estão chamando de ideologia de gênero. Eu escolhi para vir falar com vocês, e não para vocês, porque eu não tenho essa autoridade. Eu escolhi essa camiseta, com um símbolo que foi construído muito antes de mim. Em 28 de junho de 1969, no bar Stonewall Inn, em Nova York, um grupo de pessoas, artistas, pessoas que preservam a diversidade como nós, defenderam o direito de estar ali. A polícia sempre vinha, batia e prendia. No dia 28 de junho de 1969, todos os homens e mulheres que têm uma identidade de gênero diferente ou diversa, disse, hoje não, e fizeram uma barricada e partiram para cima, e ficou conhecido como o Dia Internacional do Orgulho de Homens e Mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, e isso foi comemorado, e esse é o símbolo disso. Em 1996 estávamos embaixo do vão do MASP, construindo uma ideia de que nós precisávamos falar com as outras pessoas. Levávamos as nossas famílias, levávamos os nossos amigos, até com carrinho de bebê, para dizer, estamos aqui e queremos falar disso, falar dessa diversidade. Passados 20 anos ou mais, quando eu estava na frente do espelho, me preparando para vir para cá, eu fiquei com receio. Eu falei, meu Deus, eu vou pegar um ônibus e um metrô. Será que eu vou com essa camiseta? E se eu encontro algum desses caras que batem nas pessoas, que matam as pessoas porque elas pensam diferentes? E eu acho que é um pouco isso que nós fazemos aqui, acho que é um pouco isso que a gente pretende falar da origem disso. Como eu disse, a PCF já pode considerar que já está vitorioso. Se o André disse que se transformar um, tá bom, então já me transformou, porque eu já diminuí, porque fiquei conhecendo, porque fiquei sabendo do que é vegano,
de uma diversidade que, né, muito... Eu sou mineiro, gente. Fui criado no inhame, taioba, entendeu? Quiabo com angu, canjiquinha com costela de porco. Pensa o que é sabor na língua de um mineiro, para, né, colocar uma manteiga vegana no pão e falar, né? A gente não pode ter preconceito daquilo que a gente não conhece. A gente não pode formar uma opinião sobre alguma coisa da qual a gente não sabe, né? E eu tenho medo disso. A palavra diversidade, por exemplo, tem sido associada de uma maneira perversa ao que eles estão chamando de ideologia de gênero, que eu não sei o que é isso. Então é muito perigoso, da mesma maneira como as diversas formas de preconceito e intolerância, tá? Para falar do preconceito, da origem, eu não encontrei na literatura nada que diga assim, surgiu no povo sírio 2000 anos atrás, surgiu na Grécia Antiga, não achei na literatura, mas eu pensei em algumas imagens. Essa daqui, por exemplo, a ideia de preconceito é a ideia de ódio, a ideia, né, de um certo medo daquilo que é diferente de mim, sobretudo para tentar eliminar no outro aquilo que eu recuso em mim. E essa imagem de Caim e Abel, contrariando a disposição daquilo que para os cristãos seria o reino de Deus. Caim não mata Abel apenas por inveja ou apenas para ter o reino. Caim mata Abel porque ele era Abel e não era Caim. Caim, né, não tolerava a ideia de que Abel pudesse ser o mais querido que ele, ou diferente dele, sobretudo em pensamento. Aqui, a figura de Ossan, eu, para o povo do axé, Motumbá axé, cumprimento, né, de saudação. Ossan é uma das criaturas dentro do pensamento, né, da mitologia afro, ligada a tudo aquilo que é diverso. Uma criatura horrenda, uma criatura rejeitada, um santo pouquíssimo cultuado, inclusive, né, e um santo raro. Poucos são de Ossan, né? E é o feiticeiro que guardou o segredo das folhas, né, para o povo de axé. Aqui, Shiva Nataraja, né, uma figura dentro da concepção da mitologia do hinduísmo, que também é uma figura diversa pela diferença marcada no corpo amorfo, no corpo distorcido, né, com uma cabeça de elefante e um corpo misógino, nem feminino nem masculino. Se buscarmos, eu trouxe algumas dessas concepções de imagem, a ideia do preconceito, a ideia da construção daquilo que nós queremos negar, está presente em todas as construções mitológicas que podem explicar o mundo, como o mundo é, se nós somos a imagem semelhantes, né, a imagem e semelhança desse ou daquele Deus. Sempre esteve presente aquele que seria a negação. Então, sobretudo a ideia da diversidade é a ideia de negação. Aquele que é renegado, aquele que é proscrito, aquele que deve ser, de certa forma, colocado fora, né, da sociedade. Tolerância, do latim tolerantia, do verbo tolerare, significa suportar. Tolerar é suportar o outro. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com suas eventuais fraquezas. Esta palavra, tolerância, está ligada a outros termos afins, como paz,
ecumenismo, diferença, intersubjetividade, aquilo que é mais interior de cada um de nós, mas também com diálogo, com alteridade e com a não violência. Alteridade, um termo da antropologia para dizer, a alteridade é a capacidade de enxergar no outro, portanto, na diferença, a afirmação daquilo que eu não sou. A alteridade é, sobretudo, ver no outro aquilo que não está em mim. É como nós nos comportamos diante daquilo que eu quero negar. Aí eu começo a tolerar, a compreender, a fazer essa alteridade, tá certo? E, por oposição, intolerância é o resultado da palavra tolerância, acrescida do prefixo de negação do latim in. Significa uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou de vontade em reconhecer e respeitar diferenças de crenças, de opinião. Como eu disse, quando eu aponto lá, meu Deus, como ela tem coragem de sair com aquele decote, olha onde está a saia, minha nossa Senhora. Quando eu aponto no outro, eu estou dizendo para mim mesmo, eu não sou assim. Isso é a ideia de alteridade na antropologia. Tudo aquilo que eu aponto no outro para negar, é que eu estou dizendo, eu não sou daquele jeito, eu não sou daquela forma. Isso vale para as crenças, para as ideologias, para a construção do nosso pensamento de maneira geral. Ainda segundo o dicionário Aurélio, preconceito é um conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Ideia preconcebida, julgamento ou opinião formada sem levar em conta o fato que os conteste. É o mesmo que intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças ou etnias, credos ou religiões, gênero ou sexualidade, políticas ou ideologias. Discriminação significa separação, segregação. Segregar é excluir, é colocar fora. Tá? O verbo tolerar é capcioso. Capcioso significa que pode ter duplo entendimento, que pode ter duplo sentido e que pode não fazer sentido. Pode ser que funcione para uma explicação mais didática, para alguém entender do que você está falando. Mas do ponto de vista político, no sentido da politia, da construção do diálogo e do pertencimento, não é muito bom. Porque tanto pode dar a entender a atitude de quem é tolerante, no sentido de que é paciente, uma pessoa compreensiva, uma pessoa aberta ao normal, quanto pode dar a entender a atitude de suportamento, de alguém que se submete a conviver com algo que lhe é avesso, mas não reage negativa e opositivamente àquilo. Sobretudo pensando a construção do ambiente de trabalho, a tolerância tende a ocupar esse espaço de uma certa, aceitação por suportamento. Eu suporto porque sou obrigado. Eu aceito porque diz a lei. Mas não é a construção positiva do respeito à diversidade, do respeito à diferença. Quando se discute a diversidade em geral, se discute também a tolerância. Falar de diversidade é, sobretudo, falar dessa percepção do outro e dessa aceitação. Fala-se em intolerância religiosa, intolerância política, intolerância sexual, intolerância étnico-racial. Em suma, em resumo, fala-se quando do encontro com a diferença,
da diversidade, relacionando-a com o sentimento de tolerância. A ideia de que quando nós falamos do encontro com essa diferença, nós falamos de suportamento, de aceitação, uma certa obrigação, mas não se questiona a concepção de tolerância que aí está implícita. O que se pode ter, então, é o simples suportamento, sem uma ação positiva, proativa, verdadeiramente construtora da inclusão e de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais democrática. Aqui pontuando, até porque lá no final vai falar exatamente disso daqui, tá? Que esse é o conceito de uma convivência com a diversidade que seja ligada, né, a não essa ideia de suportamento, mas de uma construção positiva, de uma ação proativa e não reativa. Em pleno século XXI, as guerras, invasões, genocídios, agressões a imigrantes, discriminações e violências por todo o mundo são algumas das situações limite. E nós reagimos quando temos uma situação limite. Essa é a diferença de um espaço como esse, construído pela Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal. Esse não é um espaço reativo, que só reage. É o espaço proativo, porque promove, porque antecipa a discussão. Não espere que matem o velhinho que mora no apartamento abaixo do seu, para você descobrir que velhos, que pessoas idosas, são toleradas porque manda a lei, mas são abandonadas por seus filhos mais jovens, porque são maltratadas pelas pessoas do prédio. Não esperem que a bicha amiga e engraçada do grupo de trabalho de onde você frequenta tenha a cabeça decepada ou que seja vítima de violência para você descobrir que isso acontece. Não espere que a pessoa obesa ou mais gordinha seja chincalhada, e esteja próximo de você para você descubra que isso acontece. Essa é a ideia do efeito proativo. O respeito à diversidade tem que acontecer no dia a dia. É o tempo todo. E está aqui. E está aqui. Eu penso, eu sinto, e aí eu faço essa... Alguns tipos, pode passar, alguns tipos de intolerância, para a gente lembrar bem essa ideia do que significou. A intolerância étnica ou racial. Aqui um quadro da nossa magnífica Tarsila do Amaral. Num momento em que a intolerância quer colocar no espaço da arte, que é um espaço de liberdade. Tarsila desenhou aquilo, fez aquela obra. Eu imaginei que aquela obra simboliza para mim intolerância racial ou étnica. Lembra do que eu estou falando quando eu falo intolerância étnica? De um tipo de gente que é a cara do Brasil, que ela retratou. Provavelmente ela deve ter expressado o que ela quer. Essa é a ideia da arte e da liberdade que estão cerceando, que estão fazendo como pano de fundo para outras discussões que eles não trazem à baila, que eles não trazem à tona, usando como subterfúgio a arte. Ali, aquele patinho amarelo, que provavelmente deve virar um cisne negro um dia. Para a gente pensar a diferença étnica, eu estou falando de diferença de identidade, de pertencimento de um povo, de uma nação. Tá? Intolerância religiosa, essa, grave nos dias de hoje, quando a gente vê os povos de terreiro, nossos irmãos de axé, dos cultos afros no Brasil, sendo vítimas, da forma mais agressiva da intolerância, que é destruir os seus símbolos, de maneira que a gente proteste. Mas tem outros, outras agressões às religiões. Outro dia vi um vídeo, e parece que está virando um lugar comum, de uma mulher que quebrava uma santa de Nossa Senhora Aparecida, com um martelo, e batia, mas ela batia com ódio contra aquilo.
ela já tinha destruído toda a imagem, não tinha ficado mais nenhuma visão da imagem. Enquanto tivesse pó, ela estava lá para destruir ou prevar. Então a intolerância religiosa, né, é uma coisa muito terrível. E a gente vai sempre lembrar na intolerância religiosa dos povos afros ou de povos de terreiro, não porque a gente está aqui fazendo alusão a isso, não porque a gente não traz outras discussões, mas porque mais do que intolerância religiosa, a intolerância contra o povo de terreiro é sobretudo a intolerância contra uma categoria oprimida. Trata-se de uma noção de opressão, oprimir as vozes negras que trouxeram sua religiosidade. Não se oprime só a religião, mas a identidade inteira de um povo, né, que é o povo africano. A intolerância político-social, simbolizado pelo nazismo, ditadores como Benito Mussolini, Fidel Castro em Cuba, por mais que ideologicamente suscite em alguns de nós a ideia de uma outra sociedade possível ou socialista, mas ainda uma ditadura e, portanto, uma intolerância política, né? E outras formas de pensar. Essa foto foi ganhadora de prêmio quando essa garota nua, fugindo, né, da bomba de napalm, né, na guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. A intolerância sexual ou de gênero, quando outras formas de afetividade ou quando outras formas de expressão da nossa sexualidade seja possível, né? Nesses tempos, então, da modernidade, outro dia vi alguma coisa na rede de garotos que falavam de broderagem. Eu falei, meu Deus, eu estou com quase 60 anos, eu sou das bichas velhas que a gente ainda tinha os tempos da viadagem, né? A gente adorava uma viadagem, conjuntava, fazer fervo. Agora tem um tal de broderagem. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? É um homem que fica com outro homem, mas ele é hétero, ele não é gay. E eu falei, meu Deus, vamos voltar à discussão do homoerotismo, diferente do... E o quanto a gente tem o desafio, todos os dias, de conviver com a diversidade. Eu falando disso porque diz respeito à minha identidade de gênero, identidade social, sexual, né? Mas pensar, por exemplo, quantos de nós sabem o que significa Haraneningenko? Ou como nossos irmãos que professam, né, uma religiosidade que é diferente do cristão, que é diferente dos povos de candomblé, e que nós somos completamente ignorantes sobre isso. Ignorantes no sentido de desconhecer, de não conhecer. À medida que eu conheço, eu construo, aí sim, uma forma de pensamento. A intolerância sexual de gênero diz respeito, né, a essas formas. E a intolerância de classe social. Esse aqui eu acrescentei, depois de pronta essa fala, porque estava recorrente na mídia, estava recorrente nos dias de hoje, a discussão sobre as terras indígenas, sobre as terras quilombolas dos nossos irmãos negros, descendentes diretos dos quilombos, que foram de resistência. E fala-se muito, porque vivemos no capitalismo, ora pois, então, né, se discute muito sobre terras produtivas. Isso aqui é um campo de golfe em Foz do Iguaçu. Produtivo, né? E isso daqui é a aldeia indígena no Jaraguá, que, por uma discussão aí do Planalto, né, do governo brasileiro, passou de 327 hectares para 17 hectares. O que é um campo de golfe e o que é uma aldeia indígena? Que dificuldade nós temos, cada um de nós, de falar, pô, esses índios todos, cada um tem pelo menos 200 hectares para cada um. Esse povo Yanomami quer o quê? A um tamanho do estado do Pará só para uma aldeia deles? Os povos ribeirinhos, os povos da floresta. O que é um quarteirão para nós e o que deve ser um quarteirão para um seringueiro? Vocês fazem ideia de como é isso?
Como é que vive um seringueiro, um extrativista? De onde até onde? E quantas árvores e quantas sustenta uma família de um seringueiro? E a nossa? Com salário mínimo, com o ticket refeição, né, com os cartões? Pensem nisso. A intolerância de classe é essa opressão dos que têm, os que oprimem, os que não têm. Não é uma discussão sobre nós. Não é uma discussão sobre ser coxinha ou ser calabresa, não é? Eu já estou no calabresa, mais chique. Entendeu? Uma esquerda calabresa deve ser uma coisa mais chique, né? Não se trata sobre isso. Não se deixe enganar e levar por isso. Porque é uma construção de uma ideia que retira de nós a discussão que está em foco. A opressão de classe não é nem coxinha e nem mortadela. Ela é isso que a gente está vendo. É o campo de golfe e a aldeia indígena no Jaraguá. É o traficante com um bastão na mão, escrito diálogo. Vocês viram isso na mídia? O traficante obriga a mãe de santo a quebrar todas as coisas, ela quebrar todas as coisas dela, com um bastão de beisebol, escrito a palavra diálogo. E ele mostrava para ela e dizia, olha, aproveita, quebrava. Que por enquanto nós viemos só no diálogo. Estamos só no diálogo, mas pode ficar pior. E eu represento aquilo para as várias outras diversidades que nós estamos vivendo hoje. Eu sinto que há sempre um bastão de beisebol na minha nuca, escrito diálogo. Estou no diálogo, hein? Não espere e me irrite, não deixe passar mais. O tempo todo, né? Como se estivesse dentro da gente. Outra ideia de intolerância de classe, essa foto é simbólica, né? No Morumbi, esse prédio aqui à nossa direita, que de tão chique, tem uma piscina na sacada de cada um. Se algum de vocês tem algum apartamento lá, me perdoem, tá? Não era essa a intenção de ofender ninguém, mas considerando que vocês são todos trabalhadoras e trabalhadores, eu imagino que seja meio improvável. E do outro lado, a favela de Paraisópolis, para a gente pensar, né, um pouco, refletir. No ambiente de trabalho, a gente tem que pensar que coisas como assédio moral, que é a opressão pelo cargo, pela autoridade um do outro, como se fosse mais do que o outro, tá? O assédio sexual, aí físico mesmo, de pegar no outro, de fazer. A xenofobia é o horror a pessoas que são de outros, tá? De outros povos, de outra nação, de outra etnia. Aqui em São Paulo a gente tem construído uma xenofobia enorme contra os nossos irmãos latinos, contra os nossos hermanos, convivendo todos os dias com bolivianos, peruanos, chilenos, né? Sobretudo, eu tenho sentido isso, porque eu trabalho no curso de medicina e vou para as unidades básicas de saúde com os alunos e ando pelas ruas lá da Zona Norte, desde o Hospital do Mandaqui até lá no Vila Espanhola e no Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, e a gente tem convivido com isso, e salta aos olhos a xenofobia presente, né, no nosso serviço de saúde, quando se fala dos bolivianos, como se quase justificasse. Chegar e dar o relato para um médico e falar, fulana, tá assim, tá fudido, tá lascado, ah, mas é boliviana, né? Como assim? Né? No ambiente de trabalho, muitas vezes a gente faz isso, a intolerância religiosa, se alguém traz as marcas da sua religião, né? E são várias, e muitas delas às vezes invisíveis, como um corte de cura, né? Ou aquele rosáriozinho do pessoal que é budista. Alguém sabe como é o nome? Chapamala? Chapamala. Chata. Japamala, né? Que pega nele e faz, ninguém corra, ninguém corra, ninguém corra, ninguém corra. Então, que muitas vezes estão, né, distantes de nós. A discriminação de gênero, nós vimos aí o curta
metragem, né, Vida Maria, que não era para fazer parte da discussão, era só para fazer parte do pensamento, era só para provocar vocês nesse pensamento de como que nós reproduzimos a Vida Maria, Maria José, Maria das Dores, Maria Aparecida, Maria da Conceição. Que lugar é esse que nós colocamos as mulheres, meu Deus? Que fundo de poço difícil de tirar. Como cada um de nós, dependendo da sua diversidade, como os gays são machistas. Como é difícil desconstruir isso dentro de grupos gays para discutir essa questão. Como é difícil para os cristãos entenderem os budistas, entenderem os povos de candomblé. Como é difícil esse lugar, porque passa por aquela construção. A vida transcorre tão dignamente e as histórias se repetem. Menina, larga isso aí, para que vai aprender a desenhar seu nome? Não é? Eu tenho sentido um pavor nesse país de que a gente possa voltar ao século XIV e que as mulheres não possam ler, não possam escrever. Num país em que as mulheres começaram a votar a partir da década de 30. Não tem nem um século ainda que as mulheres conseguiram o direito de voto nesse país. Né, que foi em 1934. Né, um pânico dessa violência de gênero. E a gente reproduz isso no ambiente de trabalho. Com chefia, com relação ao poder, com relação à construção. Nós podemos pensar que essa construção, embora relevante no ambiente de trabalho, é apenas fruto e resposta da sociedade em geral. O mundo do trabalho, das organizações, acaba sendo um microcosmo da própria sociedade. Reproduz suas relações de poder, de classe, e também os vícios de uma cultura de intolerância já constitutiva das nossas identidades. O problema é cultural. Cultural significa, o problema é de educação, o problema é de construção. Quando eu vejo essa gente falando de escola sem partido, e de que os professores estão fazendo... Como é que é? Não, mas usa outro nome. Doutrinação. Gente, doutrinação foi o que nós passamos até aqui. Eu fui alfabetizado numa cartilha chamada Caminho Suave. Eu era filho de uma lavadeira e um caminhoneiro que ficava 14, 15 dias fora dirigindo o caminhão, e minha mãe criando a gente, a minha mãe cuidando da gente, e eu lia numa cartilha, tá? Que era U de uva, A de abelha, C de não sei o quê. A capa do Caminho Suave era uma casa americana, que não tem grades, que não tem nada, um caminhozinho verde, um sobrado, um carro parado na porta, umas crianças brancas de olhos claros. Cadê eu nessa história? Que é índio, bugre, do interior de Minas, que comia mandioca, inhame, taioba, couve, que era religioso, né? Que era gay, tinha medo disso, porque isso era sujo, era feio, era pecado, e lá na cartilha Caminho Suave. Não tem história, não existem negros, não existem índios, não existem essa caboclada maravilhosa que o Nordeste brasileiro inteiro construiu, né? Engraçado que chama o Nordeste de pobre. Foram 500 anos de riqueza do Nordeste para criar o Centro-Sul maravilha. Aí a gente põe uma pedra em cima. Quando falam de doutrinação em escola, eu fico maluco de ódio, porque doutrinação foi o que fizeram até agora. Isso era doutrinação. Que menina é cor-de-rosa, que menino é azul, né? Que o bichinho do papai vai no bichinho da mamãe, todas as coisas que ensinaram até agora eram doutrinação. Que velho é inútil, porque é improdutivo. Esses lugares, que gordo é feio, porque daí você tem uma construção estética. Gordo é saúde.
Gordo é bonito. Quando que a gente vai fazer essas afirmações? Porque eu faço. No curso de nutrição, no curso de fisioterapia, no curso de medicina que eu dou aula, eu falo, cuidado. Uma coisa é a patologia chamada obesidade mórbida, que inclusive tem várias causas, não tem uma única causa. Cuidado com essa opressão da diversidade, que é uma questão estética. O corpo, o corpo do dorso nu do herói mítico, na figura, desenhada por Michelangelo, a figura de Davi, de Michelangelo, o homem sem faltas e sem excessos, e o corpo para ser, cultuado. O nosso corpo não é assim. A gente é careca, a gente é baixinho, a gente é gordinho. Ter barriga é saúde. Porque se você é feliz com a sua barriga, porque você toma uma cervejinha, porque você gosta, de uma rede, depois do almoço, então é preciso desconstruir isso. E o ambiente de trabalho, quando eu penso o problema é cultural, envolvendo os trabalhadores e trabalhadoras, patrões, sindicalistas, comunidade, autores de livros didáticos, mídia e governos, entre outros atores sociais. E um dos fios condutores da intolerância é o pré-conceito, é a concepção criada a posteriori. Ninguém nasce racista, ninguém nasce intolerante e desrespeitoso. Essas percepções vão se formando nas práticas do dia a dia. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma escada. E a rosa despedaçada. Alguém aqui assiste televisão? Vocês estão vendo a novela que está falando sobre o paraíso? O outro lado do paraíso, numa concepção cristã, do outro lado do paraíso tem o quê? Deve ser o inferno, se é do outro lado. Eu tenho um tio que mora em Palmas, e ele postou no Face todo feliz. Ai, que alegria, a Rede Globo colocou Tocantins no mapa do mundo. Eu falei, tio, o senhor devia ter vergonha. Porque se mostra o Jalapão, que é um dos lugares mais lindos do mundo, ao mesmo tempo mostra uma sociedade podre, feia, suja, madames empobrecidas, um corno bravo, homem corno bravo, que mostra como se o Tocantins fosse terra de Marlboro. Lá a lei não existe, a lei é o chicote e o tiro. Está acabando, Adriana? Já vou acabar. E aí, essas percepções que a gente vai se montando no dia a dia, e no nosso ambiente de trabalho, se você vê um comportamento e ele não é combatido, você adota essa postura como natural, como aceitável. Quem cala, quem omite, também produz o preconceito. Ai, não é comigo, não vou me meter. Entendeu? Aconteceu alguma coisa lá, teve um babado, entendeu? Não vou me meter, entendeu? Não vou. Cada vez que a gente cala, a gente constrói essa intolerância, constrói esse preconceito. É enorme a diversidade dos preconceitos existentes no ambiente de trabalho. Mas o preconceito contra mulheres, contra negros e contra deficientes são de longe os mais frequentes. Em geral, as mulheres desempenhando a mesma função têm remuneração inferior à dos homens. Aí a violência institucionalizada. Além disso, elas têm dificuldade em alcançar cargos gerenciais ou de direção. Piadinhas no ambiente de trabalho, na maioria das vezes, acaba massacrando alguém que, por medo, esconde sua verdadeira identidade, ou aquele que assumidamente não se envergonha de dizer claramente quem é. Homofobia, esse pavor do contrário, o horror que nós temos do diverso no ambiente de trabalho. Segundo especialistas, o problema maior entre os colegas de trabalho, dentro do campo de trabalho, é o ambiente que produz silêncio e omissão. Se omite de dar opinião, faz silêncio sobre aquilo que você sabe,
né? A solução para diminuir o preconceito é a convivência, é a informação. Comecei falando que eu saí daqui transformado. Olha, se fosse um templo, já estava agora, tá? Agência Caixa Econômica Federal, 1318, 2518.2. Amém? Deposita lá, meus irmãos. Eu já ia fazer umas coisas assim, mas não. A solução é a convivência e informação. O que me transformou é que eu saí daqui sabendo o que é vegano, um pouco mais. E provavelmente, quando eu encontrar com alguém que pensava como eu quando cheguei aqui, e vai falar, alto lá, companheiro, calma. Vamos devagar, vegano não é legal. É isso. Não forme um preconceito. Não deixe se levar pelo que a gente vê, pelo que a mídia produz. Temos que agir de forma coletiva para podermos entender a dinâmica do outro e criar bandeiras e ações conjuntas. Argumenta-se que o preconceito contra homossexuais no ambiente de trabalho é reflexo da discriminação enfrentada por esses indivíduos pela sociedade, que, no geral, ainda percebe a homossexualidade como um conjunto de atitudes anormais, desviantes. Nesse sentido, a palavra homofobia como o medo desse diferente, né, o horror que isso nos causa, tá? E aí, falar de identidade e intolerância nos ambientes de trabalho, a gente pode falar da construção de identidades diferentes. É preciso que o trabalho seja um espaço que produza essa diferença. E isso, se nós produzirmos em espaços coletivos, que a gente não tenha individualmente que assumir o custo ou o ônus do enfrentamento, às vezes é difícil para a gente. Você falar, mas se eu falar alguma coisa aqui no meu departamento, aqui na minha agência, todo mundo já sabe que eu sou a faladeira, se eu falar alguma coisa, fale junto, fale com várias vozes, né? Fale a partir daquilo que você tem mais pertencimento, quando trocar uma receita, quando der uma opinião. Não deixe passar despercebido uma pessoa intolerante no ambiente de trabalho, uma pessoa preconceituosa. E não parta para cima dela com a cadeira na cabeça. Não seja você intolerante. Construa isso. E quando eu faço coletivamente, aí eu tenho chance de transformar esse olhar do dia a dia, né, e de pensar isso. Obrigado na pessoa do presidente da PCF, Kardec de Jesus Bezerra. Eu amei esse nome, viu, Kardec? Eu podia juntar tantas diferenças no nome só, que é Kardec, Jesus e Bezerra. Que eu pensei, Bezerra de Menezes, meu colega que gosta de um gole atrás, falou, não é Bezerra de Menezes não, é o Bezerra. É um cantor de pagode. Ah, é? Então, quero agradecer a Claudinha, o André e a Inês, eu não lembro os nomes todos, Adriana, Mariana, o pessoal da PCF para esse convite. Ao invés de vir aqui fazer aquilo que, por exemplo, o Mário Cortella faz de maneira invejável. Estou inveja daquele homem, gente, pelo amor de Deus. Vocês sabem quem é? Você vê aquele homem falando, você goza na costura da calça. É um negócio doido. Sonho era ser um homem daquele, mas eu sou isso daqui. Então, mais do que trazer, eu vim buscar, eu vim levar disso e dessa experiência. Peço desculpas imensamente para o André e para a Inês, por ter desconstruído esse espaço, tá? Que já é para mim um espaço opressor, com essa geografia dos de lá e os de cá, mas é importante, porque organiza as coisas de um certo ponto de vista estrutural, né? Mas eu nasci do samba, eu não posso parar, né? Meu negócio
o chão, é asfalto mesmo, não tem muito jeito, ok? Muito obrigado a vocês todos e quero que vocês produzam aí ou repliquem questões que vocês querem levantar ou pontos que não ficaram muito estabelecidos ou claros, de maneira anônima. Me parece que vocês produziram, né, uns papeizinhos. Mais uma vez, obrigado, André e a Inês. Obrigado a vocês, sobretudo, por me tolerarem por essa hora. Nós temos uma pergunta. Bom dia a todos. Tenho uma dúvida muito grande. O discurso de hoje, a gente ouve todo mundo falar que ninguém tem preconceito. Não tenho preconceito de nada, eu sou uma pessoa liberal, sou uma pessoa assumida, mas a gente sabe que lá no fundo, a gente pode até não se introjetar, mas eu já ouvi pessoas que têm preconceito de ameixa preta porque lembra barata, preconceito de cores, eu não uso preto porque lembra luto. Nossa, você está de caveira, você é do mal, você é satanista. E essa estrela de 5 pontas, então assim, essas pessoas que dizem que não tem preconceito de nada, realmente elas não têm preconceito de nada? O ser humano ele está completamente... Existe um ser humano imune de qualquer tipo de preconceito mesmo? Ou é discurso hipócrita da sociedade? Como é que é seu nome? Desculpa eu. Jamil. Jamil. Então, Jamil, você tocou numa coisa importante. Não há nenhuma construção, sobretudo de referência literária, sobre essa questão, se o preconceito seria, no fundo, constituinte da própria essência humana. No fundo, se a gente tem sempre. Claro que ter, por exemplo, uma aversão ou uma ligação com determinadas coisas no nosso dia a dia ou na nossa vida, pormenores como mancha ou alguns exemplos, podem até, de alguma maneira, ser constituintes da nossa natureza humana. Mas, toda vez que o preconceito causa intolerância, toda vez que o preconceito é, sobretudo, uma razão de ódio contra o outro, aí isso não é humano e isso é, de certa forma, insuportável. O que eu tentei mostrar quando eu abri com Caim, Abel, Ossan, né, e a figura da Shiva, é que, sobretudo, em todas as culturas humanas, sempre houve essa rejeição ao diferente, essa rejeição ao outro. Não é uma construção só moderna, né? Mas... se em algum nisso, para a gente refletir, não estou respondendo porque não tem uma resposta para isso. Se em algum ponto, nós seres humanos, na nossa essência, temos alguns preconceitos ou construímos preconceitos, de certa forma, aquele preconceito que é intolerância, que faz a exclusão do outro ou a eliminação do outro, isso é intolerável, isso é permissível. Lembrem-se, pré-conceito, construir o conceito antes mesmo de termos conhecimento sobre aquilo. Eu falei que eu era mineiro, chegado num quiabo com angu, frango com quiabo e angu, né? Eu conheci pessoas que só de falar em quiabo com angu revolta o estômago. Fala, ai não, pelo amor de Deus, não me fale um negócio desse. O meu, talvez seja esse preconceito da cultura alimentar, é com esse negócio de peixe cru. Vocês adoram aqui em São Paulo. Eu tenho uma aversão do negócio, gente. Dia desse me chamaram para comer, meu sobrinho, tio, vou fazer um jantar em casa, vou fazer um negócio, não sei se como é que chamam, ceviche, né? Que é chileno, e é peixe cru. Menino, que eu gostei do negócio. Eu saí de lá falando, meu Deus, não posso experimentar tanta coisa assim na vida, senão eu vou descobrir que eu não sou exatamente gay. Entenderam? Então, se a gente produz sim algum nível de preconceito, como é que eu posso não ter gostado de... Como é que eu posso não ter gostado de sashimi ou de peixe cru
Era preconceito, foi alguma construção que foi na minha cabeça contra isso. Aí eu comi e gostei do negócio, né? Eu falei, será? Agora, tem umas coisas que são de fato assim, difíceis. Uma buchada de bode, por exemplo. A hora que destampa a panela, eu já olho e digo, amiga, vou perder a amizade, mas não vou comer isso mais nem, né? Então, o nosso organismo, quem será que avisa para o nosso organismo que eu não posso gostar, ou que eu não gosto disso, eu não quero comer aquilo, né? Tem uma construção que é neurológica, que tem ligação com a saciedade, com o desejo de comer ou não. Essas coisas podem até ser aceitáveis ou entendidas como processos próprios nossos, mas a intolerância contra o outro, no sentido de destruí-lo, eliminá-lo porque eu não concordo, porque eu não gosto, aí não dá, aí é... Oi, bom dia a todos e a todas. Eu queria falar sobre, que acho que que essa questão da invisibilidade ou da recusa da sociedade em olhar para a população de rua, né? Que aí pode ser desde preconceito, desde mecanismo de defesa de não querer lidar com uma situação que é a situação do preconceito, da intolerância social, né? Porque cada vez mais, né, nos centros urbanos, aqui na cidade de São Paulo, a gente convive moradores de rua, pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, né? Então, a população da Cracolândia, que uma hora é expulso de um lado, vai para outro. E uma outra questão também que sempre me incomodou na minha vida profissional é o fato de você lidar com tantos colegas de trabalho e você as pessoas darem um bom dia só para aqueles pares que ela entende que são do seu mesmo cargo, né? Então você entra numa agência bancária, male dá um bom dia para o vigilante, para a tia da limpeza, para o porteiro. Então que para mim é um preconceito social. É um preconceito social. É a forma com que você entra num ônibus e não dá um bom dia para um trabalhador que está ali, que é um motorista, né? Que são gestos do nosso cotidiano que poderia ser gentileza, mas que para mim é um pouco do muro que a gente vai estabelecendo de acordo com as nossas ideias de superioridade do ponto de vista econômico e social. Eu vou começar falando da última, porque toca exatamente na questão do ambiente de trabalho. É por isso que eu penso que a resposta para a intolerância e o preconceito no ambiente de trabalho é a construção de espaços coletivos. Nós somos os herdeiros de uma sociedade do individualismo. Ninguém neste país, como os paulistanos, prezam a individualidade, o direito de ser deprimido, neurótico, de que ninguém se meta na minha vida, eu entro no elevador e não cumprimento, que eu não vou dar bola e dar espaço para vizinho ficar me questionando, me perguntando depois. Nós somos herdeiros direto de uma construção do capitalismo, do consumismo, né? Em que essa individualidade preservada, a preservação da individualidade como um direito, né? Com esse direito que nós temos sobre consumo, que foi desconstruindo nos ambientes de trabalho toda e qualquer forma de coletividade. O Fordismo, primeiro, começou a separar as funções, de tal forma que o batedor de carimbo
né? O grampeador, o que escreve, o que assina e eu levo, não olha na cara. Pessoas que gostam disso passam por chatos. Eu sou chato. Sou o cara mais chato que existe no ambiente meu de trabalho. Tem gente que me evita. Quando me vê, sai de fino. Aí lá vem aquele cara que chega aqui 7h30 da manhã, de uma segunda-feira. Bom dia, natureza. Bom dia, passarinhos. Bom dia, árvores. Bom dia. Meu Deus, que essa criatura tira tudo isso. Esse mau humor do individualismo. Porque o mau humor não é de verdade dentro da pessoa. Elas não são tão amargas. Construir esse mau humor é uma forma de você criar uma redoma em torno de você para afastar essas pessoas. Quais de nós no ambiente de trabalho hoje temos copa? Uma pequena copa que a gente se encontra, troca receita. Ai, que cheiro bom, o que é isso que você trouxe? Ai, menina, aprendi a fazer um pãozinho que eu vi hoje no Face. Chama pão de 3 ingredientes. Ai, como é que é? 10 minutos para fazer. Acabou. E está acabando cada vez mais. Se na arquitetura da autoridade já estão retirando, não tem muitos espaços para isso. Vocês já viram como é que são os novos escritórios compartilhados? Já viu o que é? O que é no mundo individualista o que eles chamam de ambientes de trabalho compartilhados? Gente, é uma loucura o que eles chamam de ambientes compartilhados. É a negação de tudo o que é compartilhamento, é a negação de tudo o que é coletivo. Por isso essa resposta coletiva. Então, respondendo a sua questão, por que pessoas não cumprimentam? Por que pessoas evitam? Essa é uma certa intolerância emocional. Porque isso é uma tese minha, tá, gente? Eu não escrevi isso em lugar nenhum, mas eu imagino que nós somos herdeiros desse capitalismo consumista, para usar uma expressão de um amigo meu, que dizia, explicando para uma turma de alunos assim, o que é capitalismo? Em poucas palavras para você entender, meu bem. Capitalismo é uma forma de vida em que nós gastamos um dinheiro que nós não temos para comprar coisas que nós não precisamos, para fazer inveja nas pessoas que nós odiamos. Isso é capitalismo. Carro que você tem? Tem não, meu filho. Eu tenho uma Mercedes de 54 lugares, que pertence à SP Trans. É da Mercedes, tem 50 lugares. Tem uns agora que já tem até quase 100, porque é emendado no outro, sanfonado, assim, ó. Né? Então a gente diz, as famílias, os espaços da família foram produzindo esses valores desse individualismo. E o espaço do trabalho, e sabe por que no espaço do trabalho a gente sente? Vocês já calcularam quantos anos vocês têm? Desde quando você trabalha?